Bem-vindos, empresários e empresárias, à aula 3 e 4 do módulo Modelagem Financeira. Hoje falaremos sobre orçamento, que é o budget, e fluxo de caixa, que os dois se comparam ou se complementam. Na verdade, toda empresa tem que ter seu orçamento. Aí você pode definir o período, se é trimestral, se é semestral, se é anual ou bianual. O empresário ou a empresa que vai definir este momento em que ele quer projetar as receitas e despesas da sua empresa, certo? Isso aí, na verdade, é uma estimativa. Agora, tem que guardar correlação bem próxima da realidade. Você também pode projetar resultados, né? Definir metas de investimentos, que aí você vai incluir no orçamento esse investimento que você pretende fazer, que naturalmente vai ser investimento para aumentar o seu faturamento e também a sua rentabilidade. O orçamento não pode ser estático, você faz o orçamento e deixa ele lá. Você tem que acompanhar, monitorar e estar revisando sempre esse orçamento. Use tecnologias, né, programas. Toda empresa tem que ter um programa de faturamento e estoque. Você pode utilizar isso a seu favor. A planilha de budget é onde você organiza e acompanha todas as informações financeiras da empresa. É como se fosse um mapa da sua empresa, um mapa financeiro da sua empresa. Isso vai te mostrar se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Se você não estiver no caminho errado, você vai ter que revisar para alcançar os objetivos financeiros, que inclui o planejamento mensal e trimestral das finanças, o fluxo de caixa, que naturalmente deve estar acoplado com o orçamento, e os ajustes financeiros que você tem que fazer, né? Redução de despesas, aumento de faturamento. Nós temos uns passo a passo para criar o budget, que é o orçamento. Primeiro, você tem que fazer o diagnóstico da sua empresa. Ver como está a saúde financeira dela, analisando seu capital de giro, se há dívidas, vendas e lucro. O lucro nós vamos ver lá na frente na DRE no balanço, notadamente na DRE, que vai te mostrar realmente como está a lucratividade da sua empresa. É por isso que nós falamos que é modelagem financeira, que um não pode andar sem o outro. Você vai definir metas e objetivos, isso é os passo a passo para criar o budget e o orçamento. Vai listar os gastos e despesas, você tem que listar tudo, não pode esquecer nada na hora de listar esses gastos e despesas. Você vai ter que calcular a margem de contribuição de cada produto. O que é isso? A margem de contribuição é quanto cada produto contribui para o lucro total da sua empresa. E depois nós vamos ver também, chamado o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o quê? O quanto você tem que vender, o quanto você tem que lucrar para empatar com as suas despesas. Isso é chamado empate técnico. Mas nenhum empresário vai querer trabalhar dessa forma. Mas pelo menos você tem que atingir de início esse patamar, para depois aumentar a sua lucratividade. Você tem que entender também a carga tributária, isso é fundamental. Na hora de fazer o planejamento, o orçamento, a carga tributária é fundamental. Você não pode deixar nenhum imposto, nenhuma taxa de fora. Porque isso, nós vimos lá em precificação, e isso vai influenciar demais na sua rentabilidade. Você tem que fazer uma projeção financeira e analisar os resultados. Você, depois de posse desse controle financeiro, você vai saber planejar o real crescimento da sua empresa. Agora nós vamos mostrar uma planilha de orçamento, uma planilha simples, que nós vamos mostrar para vocês. Como falamos na parte explicativa, na teórica, o orçamento pode ser trimestral, né? Você pode escolher
se quer fazer trimestral, semestral, anual. E aí a empresa desenvolve esse orçamento, que ela vai envolver as receitas, né, que é venda de mercadoria, venda dos produtos, prestação de serviço, se a empresa for de prestação de serviço, ou pode ser híbrida, os dois, né, vender mercadoria e ter prestação de serviços. E não esquecer das despesas. Você tem que projetar naquele período que você escolheu, você tem que projetar todas as suas despesas que vão acontecer naquele período. O orçamento, na verdade, é uma previsão, certo? Mas essa previsão vai ter que ser o mais fidedigna possível, para não haver ilusões ou distorções. É claro que no meio do caminho vai haver algumas coisas, né? É por isso que a gente fala que o orçamento não é estático. Você tem que estar sempre revisando o orçamento para mais ou para menos, de acordo com o mercado, as situações que podem acontecer. Mas quem tem essa previsão, tem esse orçamento, já está, de certa forma, embasado para as coisas que possam vir a acontecer. Correto? Então, é fundamental que a empresa tenha um orçamento, um budget, de tudo que pode acontecer na situação financeira da empresa. Aqui nós estamos vendo o primeiro trimestre, segundo trimestre, não está em branco, mas vocês podem projetar terceiro, quarto, ou anual. Você pode também projetar de forma anual o seu orçamento, tanto com as entradas de recursos, que são as receitas, e as despesas, que podem incorrer no período. Como nós falamos, você não pode esquecer nada, tem que lançar tudo. Isso é um orçamento mais simples. Você também pode fazer uma planilha de orçamento acoplada ao fluxo de caixa, certo? Isso nós vamos ver daqui a pouco, depois da aula teórica de fluxo de caixa. Você pode fazer os dois separadamente ou pode fazer os dois juntos. A coluna do orçamento prevendo o orçamento, que é a previsão, no caso o orçamento é a previsão, e o fluxo de caixa vai ser o que vai acontecer realmente. Você pode orçar, como aqui está só um trimestre, primeiro trimestre, mas você pode orçar um trimestre, pode orçar semestralmente, ou pode orçar anual. Você tem que estimar a sua venda de mercadorias, isso é uma estimativa, e depois você vai alcançar o real, vai lançar o real. Depois disso, você vai ter uma diferença, para mais ou para menos. Se você atingiu ou passou, vai ser uma diferença para mais. Se você não atingiu ou equilibrou, não vai ter diferença. Se não atingiu, vai ter uma diferença negativa. As despesas também você vai ter que lançar, que são as compras de mercadoria, o custo da sua mercadoria, esse é um custo que entra no grupo de despesas. Porque não é só vendas, você tem que também estimar o custo da mercadoria ou da matéria-prima que você vai comprar. Tem que lançar todas as outras despesas, energia, telefone, água, software de gestão, que é muito importante, marketing e publicidade, empréstimo e financiamentos, tributos, folha de salário, contabilidade, e qualquer despesa que sua empresa vai incorrer, você tem que lançar aqui, certo? Agora, nós vamos, dito isso, essas planilhas nós vamos mandar para vocês, vamos mandar em editável, as planilhas editáveis para você poder mexer e lançar a sua realidade. Nós vamos passar agora para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é como se fosse uma fotografia do seu dinheiro, indo e voltando. Indo, saindo, você pagando as despesas, os custos, e voltando, entrando em forma de vendas.
Com ele, você sabe exatamente o que entrou e saiu da sua empresa, desculpe. E isso vai ajudar a você a planejar os seus investimentos e verificar se a sua empresa realmente está tendo um caixa positivo. Você virá no orçamento, você orça, projeta. O fluxo de caixa vai te mostrar o que está acontecendo na realidade. O que está entrando, o que está saindo, se está havendo superávit ou déficit. Em alguns momentos pode haver um déficit momentâneo, que isso não corresponde à realidade, que isso você vai ver na DRE. Ou pode ter um superávit também, que pode não corresponder à realidade da sua empresa em termos de rentabilidade. Por quê? Você pode receber um dinheiro extra, você pode tomar um empréstimo, e isso vai sensibilizar o seu fluxo de caixa de forma positivamente. Mas aquilo é momentâneo, não é uma coisa que vai durar para sempre. Você vai ter as entradas de saída, as entradas de dinheiro, as saídas de dinheiro, e você deve projetar isso no futuro também. Por exemplo, você compra uma mercadoria hoje e vai pagar em 5 boletos. Então você tem que lançar no fluxo de caixa, mês a mês, aqueles vencimentos daqueles boletos. Porque se você não fizer isso no momento que você receber os boletos, você vai esquecer. E isso você tem que fazer diariamente. Se você não conseguir fazer, você atribui a outro ente para fazer isso. Nós chamamos de... você faz o fluxo de caixa terceirizado, né? Então você terceiriza seu fluxo de caixa. Aí outra pessoa, ou o escritório de contabilidade, ou que lhe dá assistência, ou a sua consultoria, vai fazer esses lançamentos todos, se você não tiver tempo ou achar que está dando muito trabalho. Realmente é trabalhoso. Tem que ter disciplina para fazer o fluxo de caixa. Com isso, você evita surpresas desagradáveis no futuro com falta de dinheiro, que pode levar você à falência, a quebrar, né? Se você não conseguir pagar seus fornecedores, não conseguir pagar a sua folha de salário, o aluguel, outras despesas, você vai terminar ficando sem recurso e isso levará fatalmente ao fechamento do seu negócio. Você tem que anotar diariamente suas vendas e despesas. Não deixe acumular. Anote diariamente. Fique de olho principalmente no saldo. Se negativo, principalmente, é hora de você rever seus gastos. E se tiver positivo, você pode pensar em reinvestir na sua empresa para melhoria, crescimento e aumento de rentabilidade. Como nós falamos, há a terceirização desses processos financeiros. Agora, pessoal, como nós vimos a aula teórica de fluxo de caixa, a gente aqui vai mostrar uma planilha de fluxo de caixa. E essa aqui tem os dois. Tem o orçamento, que é a previsão de cada mês. Ou você pode, como a gente falou, prever trimestral, semestral, anual. E no decorrer do período, você vai fazendo o fluxo normal, o fluxo de caixa realmente, certo? Você pode ter a previsão e pode ter o que realmente aconteceu. Esse aqui, nesse caso aqui de maio 22, houve uma previsão de vendas menor, de saldo de caixa, desculpa. Mas houve, efetivamente, o saldo de caixa foi maior, né? As vendas também foram, no caso aqui aconteceu de vendas menores. Aqui deu 100 mil a previsão de vendas e aconteceu aí 70, na faixa de 80 mil reais de venda, né? Aí você faz o total das entradas e vai caminhando, projetando mês a mês. Como eu falei,
Por exemplo, você compra uma mercadoria com um boleto em 5 boletos. Aí você já vem aqui, já lança o boleto para cada mês que ele vai vencer. Então já é uma projeção que você está fazendo de uma coisa que realmente vai acontecer, certo? Aí você tem que lançar todas as despesas que a empresa incorrer, aluguel, condomínio, IPTU, pagamento de cartão de crédito, do prolabore dos sócios, salário de empregados, linhas de crédito que você tem que pagar empréstimos, impostos, aqui é o DAS do Simples, contador, FGTS, aqui está também, nós falamos, boleto de fornecedores, o pessoal que já lançou até a previsão e o que realmente vai acontecer no período. As despesas fixas e as variáveis, água, energia, marketing, gás, telefone, frete, impostos. Você tem que prever tudo no seu fluxo de caixa para ele lhe mostrar fidedignamente o que é que está acontecendo. Nesse aqui, ó, houve um superávit. Total de despesa, total de saídas 82, a total de entrada foi 92, houve um superávit de 9.832. Na previsão seria 28, olha como foi menor. Nesse mês aqui, houve também um superávit, bom, que seria déficit, mas na verdade houve um superávit. Então tem que lançar tudo, isso é uma planilha que você pode editar no Excel e lançar as suas próprias receitas e despesas. Você tem que fazer isso religiosamente, todos os dias. Não pode deixar acumular, porque isso é trabalhoso. E se acumular, vai ser mais trabalhoso ainda, né? Ou, como a gente falou, terceiriza para a gente. Nós temos o BPO financeiro, que é o Business Process Outsourcing, que nada mais, nada menos do que a terceirização de processos financeiros. A gente pode lançar isso tudo para vocês, cria-se um grupo de WhatsApp, a empresa manda tudo que acontecer no dia, as vendas, as despesas que ocorreram, que vai ocorrer lá na frente, como eu te falei, dos boletos. Aí a gente já lança tudo e já dá a vocês na palma da sua mão, no celular, já dá tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, o que aconteceu no passado. Isso é importante você ter aqui para você ter um balizador do que aconteceu no passado e o que pode acontecer agora no futuro. Você pode mensurar, por exemplo, nós estamos em novembro. Quanto eu vendi em novembro de 23? Quais foram as minhas despesas em novembro de 23? Então você tem como mirar lá atrás para ver como é que você está no momento, se está maior, se está crescendo as suas receitas, se está diminuindo as suas despesas, entendeu? Você tem um raio-x da sua empresa. Então não deixem de fazer o orçamento e o fluxo de caixa. Como eu falei anteriormente, pode ser em duas planilhas, uma de orçamento e outra de fluxo de caixa. Ou pode fundir as duas numa mesma planilha. O orçamento, a previsão, e o fluxo de caixa, o que vai acontecer realmente em cada mês. Feito? Lembrem das palavras-chave que nós falamos lá atrás e façam as planilhas de orçamento e fluxo de caixa.